E boa tarde, galera. Tá vindo novidade para vocês. Eu espero que vocês fiquem atentos aí às novidades que o IP vai trazer em poucos dias. E vamos fazer uma recapitulação rapidinha sobre todos os conteúdos que foram abordados até o momento. Primeiro, vocês aprenderam sobre o comportamento do técnico de enfermagem mediante ao paciente, né? Como lidar com o paciente, como conversar, como se apresentar. Depois, em seguida, vocês aprenderam também sobre a organização do ambiente, a desinfecção tanto do ambiente, né, dos materiais, quanto do leito do paciente, a organização, a arrumação desse leito, o comportamento, né, e os tipos de banho, o comportamento da sua clientela e os tipos de banho que acontecem dentro da unidade hospitalar. Aprendemos sobre sinais vitais, e que são 5 pontos de sinais vitais. Pressão arterial, frequência cardíaca, que é medida em pulsações, que são de 60 a 100 batimentos por minuto, frequência respiratória, que é medida por incursões respiratórias por minuto. Eu tenho a pressão arterial, que existe toda uma metodologia, né, para ser mensurada. Eu acredito que nesse momento todo mundo já tentou aí, né, fazer, quem tem um aparelho em casa, tentou mensurar, né, esses níveis de diastólica e sistólica na clientela. Quem já tem o aparelho pode usar toda a metodologia. Quando eu pedir para vocês descreverem no exercício o passo a passo dessa mensuração da pressão arterial, se você seguir o passo a passo certinho, você consegue mensurar a pressão. Quem tem um aparelho digital em casa, o aparelho de pressão digital, ele não vai te dar a mesma experiência que o aparelho analógico. Por quê? No analógico existe toda aquela sequência que foi ensinada. Agora no digital não, você só posiciona e ele faz tudo sozinho. Então quem está com o digital tenta arrumar, organizar emprestado com um colega de trabalho, um colega de classe, para poder fazer essa atividade, tá bom? E aí eu tenho a dor. A dor é o autorrelato. Só que eu tenho pacientes com alta gravidade, pacientes idosos, pacientes infantis, que eles não conseguem descrever, dependendo do nível de dor, né? Ele não consegue sozinho descrever. Aí eu tenho a reguinha. E essa régua, ela tem várias apresentações pediátricas, adultos, que é aquela régua de mensuração da dor, que de acordo com a face que está apresentada na régua, o paciente ele consegue descrever o seu estado naquele momento. Falei na última aula que existe até algumas unidades hospitalares que utilizam esses emojis nas unidades. Aí o paciente, principalmente quando eu falo de pediatria, o paciente, o que ele faz? Ele acorda na parte da manhã e ele pega o rostinho que está representando o dia dele. Isso facilita muito o nosso trabalho como equipe de enfermagem, porque você, ao observar aquele emoji, você sabe como que o seu cliente está no dia e a atenção adequada que você vai direcionar a esse cliente de acordo com a situação, tá bom? E agora vocês vão aprender um pouquinho sobre a administração de medicamentos. Preciso que vocês prestem bastante atenção, tá? Eu vou tentar pausar bastante, mas vocês sabem que nós só temos 12 encontros. Não, primeira coisa que eu preciso falar, não se preocupe com a parte da prática, porque ela vai ser realizada quando nós retornarmos de toda essa situação. Eu espero que estejam todos bem. Nós sabemos que a situação no Brasil está crítica e que realmente a evolução dos quadros nessa pandemia está alcançando dados que nós não queríamos. Então, continuem obedecendo todas as recomendações do Ministério da Saúde. Combinado? Então, vamos iniciar. Quando eu falo em administrar medicamentos, eu penso em quê? Agulhas, seringas, catéteres, profissional da área de saúde equipado, organizado, eu penso nisso tudo. Será que vocês, nesse exato momento, se sentem preparados para fazer uma inserção de catéter? Acredito que não. E eu já, nesse momento, eu já começo a tranquilizar a todos vocês que se você está fazendo todos os resumos solicitados, se você está assistindo todo o material de apoio, se isso tudo está acontecendo, você vai ficando mais seguro para o momento da prática. Agora, se você não estiver obedecendo todas as sequências da aula, aí sim a situação tende a ficar um pouco mais complexa, tá? Então, eu oriento a turma, não estou falando para um nem para outro, e sim a turma, a manter uma organização a nível de estudos,
tá? Porque isso vai fazer o diferencial. Agora tem uma coisinha que eu preciso falar com vocês. Deixa eu só abrir um material aqui, só um minutinho. Tem uma coisinha que eu preciso muito falar com vocês. O que que acontece? Eu observei na correção de algumas atividades, que é o que acabou atrasando um pouco o meu trabalho, alguns alunos que fizeram a atividade, acabou perdendo ponto por conta disso, né? E acabou passando para os colegas para responder. A atitude, até uma atitude assim, né, de colaboração. Mas entenda uma coisa, que se você empresta o seu material que você sentou e se dedicou para fazer, muitas das vezes você pode até imaginar que você está ajudando, mas acabou te prejudicando e prejudicando o seu colega. Então, de agora para frente, a atividade ela fica aberta por 7 dias. É interessante que cada aluno faça a sua atividade, porque se você pega emprestado a atividade com um colega, o que, que vai acontecer? Você copia aquela atividade e cola, eu vi muita gente copiando e colando, o modelo era igual, o tipo de escrita, tudo igual, não mudou nem o erro. Até o erro apareceu nos 2 trabalhos. O que aprendeu com isso? Nada. Né? Você só copiou e colou. Então, o intuito das atividades é fazer com que os alunos entendam tudo que nós estamos passando. Então, assim, eu oriento que vocês, a partir de agora, comecem a ser fiéis com vocês mesmos, tá? Seja fiel com suas atividades, com seus fóruns, com sua prova, sua avaliação, entendeu? Porque isso vai trazer um diferencial para você quando retornarmos dessa situação complexa. Só uma dica. Obrigada, viu? Vamos lá? E vamos iniciar. E aí eu tenho os 13 certos da enfermagem, tá? Eu vou relatar rapidamente, tá? Sobre os 13 certos. A apostila, ela vai falar de 9 certos. E aí eu quero que vocês observem essa diferenciação. O que que acontece? Como todo protocolo em saúde, eles são atualizados. E esse protocolo de saúde, ele foi atualizado. Então, eu tinha os 9 certos, que agora são 13 certos. E que pode passar de 2020, entrarmos em 2021 com 15 certos da enfermagem. Nós, como profissionais da área de saúde, nós precisamos estar atentos às atualizações. Então, eu convido vocês a estarem observando todos os protocolos ligados à UNASUS, Fiocruz, Organização Mundial de Saúde, para vocês não ficarem defasados, né, com informação, tá bom? Ficarem para trás. Então, vamos lá. Primeiro, prescrição correta. Essa parte da prescrição correta, a gente precisa ficar ciente de que a enfermagem acaba caindo no erro tentando descrever ou adivinhar o que o médico escreveu no momento da prescrição médica. Então, para mim administrar um medicamento, eu preciso ter certeza da escrita que eu recebi. Então, nós não somos obrigados, nós, equipe de enfermagem, não é obrigado em momento algum em descrever o que está escrito quando não se dá para ler. Então, eu sempre oriento a mesma coisa. Quando eu vou lá na prescrição médica, se ela tiver de uma escrita fidedigna, que eu consiga entender todas as informações dessa prescrição, beleza, eu vou administrar o medicamento. Agora, se for uma prescrição matinho versus matinho, não tem condição. Quem vai errar é o enfermeiro, quem vai errar é a equipe de enfermagem. E aí, o que pode acontecer? Você acha que o médico ele vai assumir que você errou porque ele escreveu de uma forma inadequada? Não. Você fez a administração do medicamento, assumiu todo o erro. Então, esse é o erro, por isso que ele está em primeiro lugar. É o que mais acontece na equipe. Peguei uma prescrição médica que não está fidedigna, não precisa ser mal educado com ninguém, só volta e faz a solicitação ao médico que escreva de uma forma mais correta. Agora que essa prescrição é digital, ficou mais fácil, né? Porque a prescrição digital está lá escrito, digitalizado, minimiza o erro. Mas não são todos os hospitais que utilizam esse tipo de prescrição, tá? Paciente certo. Isso aí eu tenho que ter um cuidado danado, né? Eu não posso chegar para o seu João e falar, seu João, qual é o seu nome? Você já está dando nome para ele. Então você pergunta, qual é o seu nome? Bom dia, qual é o seu nome? E deixa a pessoa falar. E aí você confere com o prontuário, para você ter certeza que o paciente que você vai administrar a medicação é o mesmo do prontuário que está na sua mão, tá?
Conferência se o paciente certo, se o leito correto, conferir esse paciente. Nunca dê o nome do paciente. Sempre, bom dia, qual o seu nome? Não se esqueça disso. Medicamento certo. Fazer conferência no mínimo 5 vezes. Desde a hora da dispersação do medicamento até a hora da administração do mesmo. Então, eu pego a receita médica, vou separar os medicamentos, faço a conferência na hora que eu retiro, confiro novamente antes de abrir o medicamento. Na hora que eu for aspirar o medicamento, confiro novamente. Por quê? Para evitar o erro, tá? Então, eu preciso fazer conferências o tempo inteiro. Se eu sair de perto da bandeja, quando eu retorno, eu confiro novamente. Porque, de repente, algum colega pegou, misturou, sem querer. Então, eu preciso fazer conferência. A responsabilidade é minha, tá? Na hora da conferência do medicamento, eu preciso também conferir se a validade está correta, para não ocorrer a possibilidade de você fazer uma administração de medicamento com a validade ultrapassada, tá? Forma e apresentação. Qual é a forma desse medicamento? Que apresentação? A medicação vai ser intramuscular? Vai ser via oral? Endovenosa? Então, eu preciso saber qual é a forma, né? Isso tudo tem que estar nessa prescrição, tá bom? A forma, né, a quantidade, a dose, isso tudo, a dose certa, que é a quantidade medicamentosa, a dose correta. A partir do momento que eu identifiquei a via, eu preciso saber a dose correta da medicação. Esse medicamento vai ser diluído, dilui para quanto? Esse medicamento não precisa ser diluído, a ampola de quanto? Eu preciso ter certeza da dose correta da medicação, tá? Compatibilidade certa, compatibilidade medicamentosa, se esse medicamento ele é compatível com outra medicação ou se ele precisa de uma desassociação. Existem medicamentos que o médico ele anota lá para você fazer a administração do medicamento 30 minutos depois, 60 minutos depois. Com certeza esse medicamento ele não tem compatibilidade, então ele precisa ser dado em um horário diferente. Eu preciso perceber isso lá na prescrição médica. Orientar o paciente sobre todo o procedimento. Se você vai utilizar a via intramuscular, orientar sobre a via. Se você vai utilizar a via endovenosa, se o medicamento é oral, explicar o porquê que ele está tomando esse medicamento, quais são os efeitos esperados da medicação, se o seu paciente precisar ficar sentado por algum tempo para você observar algum efeito inesperado, você vai orientá-lo que ele precisa ficar no posto por 10, 15 minutos e depois você irá liberar. Então, a orientação é tudo. Se apresenta ao paciente, porque isso é muito ruim. Você começa uma administração de medicamento, nem olha para a cara do cliente. Não pode, tá? Horário precisa ser respeitado, hora certa. Tempo de administração certo. É em bolos, vai fazer a medicação em bolos. Vai correr a medicação em soro. Ela tem um tempo adequado, e aí isso aí vocês vão observar com o tempo que existe uma contagem para você saber o tempo da medicação. A ação esperada, ela tem que ter uma ação certa. Esse medicamento, eu estou passando uma antibiótico terapia, a ação esperada do antibiótico é a morte dos micro-organismos, né? Ou a interrupção do desenvolvimento. Então, essa é a ação certa que eu espero para aquele medicamento. E o registro da minha atividade. Precisa ser registrada essa atividade de forma fidedigna, correto? Então, essa administração de medicamentos... Só um pouquinho... eu preciso de certos cuidados no momento de administrar o medicamento. O primeiro deles é preparar o medicamento, verificar qual o método para aviar a prescrição médica. Eu preciso verificar, né? O preparo desse medicamento, saber se esse medicamento vai ser por via endovenosa, se vai ser intramuscular, quais são os materiais que eu preciso separar, ter cuidado com a bandeja, cuidado com o ambiente, né? Onde vai ser dispersado esse medicamento, ter cuidado com o prontuário, saber se esse prontuário e o paciente é o mesmo. Então, esse é o momento do preparo do medicamento, né? Faz-se necessário verificar qual é o método para aviar a prescrição. Receituário, prescrição médica, folha impressa em computador. Que prescrição é essa? O que essa prescrição está me dizendo? Ela vai dizer sobre a via, sobre o medicamento, quantidade medicamentosa e todo o restante você vai conhecer, que são os efeitos esperados do medicamento. Primeiro passo. Segundo passo, durante a fase de preparo, o profissional de enfermagem deve estar atento para evitar erros. E aí eu entro lá nos 3 erros.
Se no momento da preparação do medicamento, lá no momento que você está averiguando validade medicamentosa, averiguando o medicamento correto para administrar, se ele vai ser diluído, se não vai, chega um colega e começa a bater papo contigo, fatalmente você vai errar. Porque não tem condições de você fazer manusear uma administração de medicamento, manusear medicamentos e conversar ao mesmo tempo. Isso vai te levar ao erro. Então tenha um máximo de cuidado, porque você precisa assegurar ao seu cliente que ele receba corretamente aquela medicação, tá? Então não pode conversar durante o preparo do medicamento. Isto, teoricamente, se justifica porque o medicamento deve ser administrado por quem preparou. Essa é outra situação que a gente precisa conversar. O medicamento, ele tem que, se você preparou o medicamento, você administra o medicamento. Isso seria o certo e o correto, tá? Então, nós precisamos já sair daqui entendendo que se eu preparei, eu administro. Você pegar um medicamento do colega para administração, você está assumindo. Quem vai carimbar e quem vai registrar é você. Se ele errou em alguma fase daquela de preparo do medicamento, o seu corenque vai estar na frente dessa história. Então, você precisa entender que preparou, administra. Prepara o medicamento, administra. Esse negócio de pegar o medicamento já preparado do colega para administração, isso é um risco absurdo. Você não sabe como que o outro preparou esse medicamento, tá? A organização e a asepsia visam auxiliar o profissional nessa fase, também no trabalho pode ser protocolados. Então, preciso saber que para assegurar o trabalho, eu preciso ter técnicas de asepsia, preciso ter técnicas de segurança. Isso vai me ajudar. Então, a organização ela faz parte do seu trabalho. Não existe, gente, bancada de equipe de enfermagem desorganizada. Não posso ter medicamentos misturados. Não pode existir a possibilidade de documentação de paciente perdida. Não pode existir a possibilidade de documentação de paciente misturada. Então, a organização ela é ponto-chave do seu trabalho, tá bom? E aí é a representação de uma bandeja feita de forma eficaz no momento da administração de medicamento. Você pode reparar aí, ó, que está a separação dois materiais de forma organizada, você sabe exatamente o que pegar, de que forma pegar, a agulha que foi escolhida, essa é uma bandeja de administração de medicamento intramuscular, normalmente. Então, eu sei exatamente a agulha que eu vou pegar, de que forma que eu começo o meu trabalho, porque a bandeja está falando em organização com o profissional, tá bom? Lavar as mãos antes e após do preparo de uma administração de medicamentos. Gente, isso aí não pode ser esquecido em momento algum. Nós observamos nos setores de enfermagem, toda vez que existe um preparo e administração de medicamento, tudo isso que está sendo estudado, ele cai por terra. Sabe quem vai mudar isso? Eu e você. Se você começar a seguir protocolo, você sabe que você precisa de organização, você não pode conversar no momento do preparo, da dispersação do medicamento, preparo do mesmo. Você sabe que você precisa lavar as mãos antes do início do procedimento, realizar o procedimento, fazer a retirada, desenluvar e fazer a lavagem das suas mãos. Por que não manter isso como rotina? Eu acredito que a gente precisa criar uma nuvem do bem, sabe? Juntar pessoas que vão fazer coisas certas para poder educar aqueles que não querem fazer o correto. Então, só vai modificar no dia que você resolver ser o exemplo. Então, se eu preciso lavar as mãos antes e após o preparo de qualquer medicamento, eu vou fazer. É o meu protocolo, é a minha organização, né? Preparar em ambiente de boa iluminação. Entenda que as ampolas e os frascos-ampolas, eles têm a letra muito pequenininha. Se você tem alguma dificuldade visual, você precisa ir para o seu plantão de óculos. Não existe a possibilidade de ir para o plantão sem óculos. Se você tem uma boa visão, a iluminação do ambiente vai fazer uma diferença enorme. Principalmente quando eu falo de ampola. O frasco-ampola, as letras são bem pequenininhas. Mas as ampolas, a diferença do frasco-ampola para ampola, a ampola é aquela compridinha que a gente faz o giro e quebra. O frasco-ampola é aquele que tem a borrachinha. Daqui a pouquinho vocês vão observar na figura, tá? E a ampola, ela é bem pequenininha. As letrinhas são minúsculas. Se eu não tiver uma boa iluminação, eu não vou conseguir enxergar os detalhes da medicação. E isso vai ocasionar em erro, tá?
Evitar a distração. Então, sempre tem aquele colega brincalhão, sempre tem aquele médico que entra no momento, alguém entra para fazer alguma brincadeira. Então, no momento, evita a distração. Se mantenha na postura fazendo o seu trabalho. Realizar o preparo quando tiver certeza do medicamento prescrito, dose e via de administração. Isso tem que estar na prescrição médica. Então, tem que ter certeza, primeiro, do medicamento prescrito. Se eu não entendi a letra do médico, eu não preciso adivinhar. Já sabe o que fazer. A dose, se ela vai ser administrada só a ampola ou se eu preciso de diluente. E a administração do medicamento. A via. Que via que eu vou utilizar? É oral? Endovenosa? Intramuscular? Preciso saber. E existem outras vias que vão ser apresentadas. Então, preciso saber dessas informações. Senão, não tem como administrar medicamento de forma alguma. Verificar a validade, alteração no aspecto e informação do fabricante sobre o seu preparo. Primeiro, validade. Vou olhar. Observei uma ampola ou um frasco ampola com um medicamento vencido. Relatar e reservar todo o lote. Porque se venceu um medicamento, não é só aquele medicamento que está vencido. O lote de medicamento inteiro vai estar vencido. Então, ele precisa ser recolhido da unidade. Então, precisa relatar imediatamente. De repente, esse medicamento está na validade, mas tem alteração no seu aspecto. Eu preciso passar as informações, porque se tem alteração no aspecto, alguma coisa ocorreu no momento de armazenamento que fez com que aquele medicamento ou lote tenha perdido a função medicamentosa. E observar as informações, né, do fabricante sobre o seu preparo. E o que seria isso? Saber se ele tem um diluente próprio, saber se eu vou utilizar AD, que seria a água destilada, para preparar a medicação. Ou se esse medicamento não precisa de diluente. Isso eu preciso observar. Onde eu vou encontrar isso? Na caixinha, onde tem um lote de ampola ou frasco ampola, costuma vir uma bula. Você vai organizar essa bula sempre num local onde você vai ter acesso à bula para obter as informações. Lá na bula tem tudo. Informações de alterações ou reações adversas, reações esperadas do medicamento, vai ter a forma de conservação e também sobre diluições, né, do medicamento. Então, eu preciso ter uma bula por perto, tá bom? Observar no preparo do medicamento a dose correta, a técnica asséptica e sua diluição. Então, eu preciso estar sempre interagindo com a medicação, tá? A dose correta eu não preciso falar mais. Se eu preciso de técnica asséptica para fazer a medicação, ou se vai ser de procedimento. E sobre diluição, que já foi falado, acho que deu para entender. Verificar a integridade do invólucro. Principalmente quando é frasco ampola, ele tem um invólucro tapando aquela parte onde vai ser aspirada a medicação. Se estiver alterado, não está íntegro, eu não posso utilizar a medicação. Porque senão você não sabe o que houve, de que forma que é aquilo. O medicamento é para ser sempre dose única. Eu utilizei todo o medicamento, ok, despreza o material, né, o lixo. Eu não utilizei todo o medicamento, vai ser desprezado da mesma forma. Ele não é reutilizado, tá? Colocar a agulha na seringa com todo cuidado. Nunca desencapar a agulha. A agulha ela só é desencapada no momento da administração do medicamento. Então, não posso desencapar a agulha de forma alguma. Desinfectar toda a ampola com algodão embebecido a álcool 70. Então, antes até de eu quebrar a ampola ou de eu tirar o lacre do frasco ampola, eu preciso fazer a desinfecção do material, tá? Então, eu vou utilizar o quê? Algodão embebecido em álcool 70. Aspirar a solução da ampola ou do frasco ampola para a seringa. No caso de frasco ampola, introduzir seu diluente para homogeneizar. No momento de homogeneizar, eu coloco o diluente dentro do frasco ampola e eu tenho que fazer um movimento circular. Não é para bater o frasco ampola, é para girar. E ele vai homogeneizar, tá bom? Proteger a agulha com um protetor próprio e o êmbolo da seringa com seu próprio invólucro. Eu abri
a embalagem, mas eu não retiro do local. Eu só vou retirar a seringa do local porque eu preciso proteger o quê? O êmbolo, que é a pontinha da seringa. Então, eu preciso fazer uma proteção nesse êmbolo. Eu só vou fazer retirada do invólucro, eu abro e armazeno. Eu não retiro de dentro do invólucro, porque senão vai fazer, ou vai ter contato com micro-organismo, com vírus e bactérias, tá? E essa agulha, ela tem um protetor próprio que não deve ser retirado, a não ser no momento da administração do medicamento. A medicação deve ser administrada sob prescrição médica e checada no momento da sua administração. Existe uma prescrição médica e existe uma checagem de enfermagem. Então, essa checagem ela tem que ser obedecida de forma fidedigna, porque senão você vai ter problemas no momento dessa administração. Erros. Indicar o medicamento preparado com o nome do cliente, leito, nome do medicamento, via de administração e horário. Principalmente, olha só, existem sorinhos que às vezes a gente vai fazer a administração de medicamentos, esses medicamentos ficam todos em soro para ser distribuído de forma mais lenta. Então, o que eu preciso fazer? Tem algumas unidades que tem um impresso próprio. Aí você vai fazer a anotação do nome do paciente, o leito que o paciente está internado, o nome daquele medicamento, a via que utilizou e a administração e o horário, beleza? Mas se por acaso esse medicamento for introduzido de uma forma endovenosa, essas informações elas têm que estar na fixação do acesso. Você vai fixar o acesso, vai colocar um esparadrapo e ali você vai notificar. Hoje em dia, raramente você vê isso acontecendo, mas pode acontecer em algumas unidades. A maior parte das vezes a gente anota no prontuário do paciente e no soro do paciente. Caso o paciente não esteja no soro, tem que fazer a anotação. Isso para paciente internado. Tá? Paciente que não está internado, você não precisa de agir dessa forma. Até para poder observar a troca de catéter. Porque se você não anota o tempo que tá sendo utilizado aquele catéter ali, ele passa do tempo adequado de ficar e aí acaba trazendo lesões para o paciente que você vai ver um pouquinho mais adiante. Tá? Deixar o local de preparo limpo e organizado, sempre. Peguei organizado, mantenha organizado. Peguei desorganizado, reclama com o colega. Tá? Porque ninguém tem que também organizar ambiente para o outro amigo, não. Amigo pegou organizado, mantém organizado, você pega organizado e vai manter organizado, tá? Fazendo a desinfecção e descartando todo aquele material que não vai ser mais utilizado. Deixar a bandeja ou carrinho de medicamento sempre desinfectado e limpo. Nunca deixe o seu ambiente de trabalho desorganizado. Combinado? Esse é o frasco ampola, tá? No preparo do medicamento. Essa é a nossa primeira parte, vou passar essa aula para vocês e daqui a pouquinho eu vou estar passando a segunda parte da aula, tá? Espero que vocês façam anotações, vou passar o material de apoio também, para poder mostrar toda a organização de bancada da equipe de enfermagem e começar a demonstrar para vocês como é realizada essa administração de medicamento de acordo com os 13 certos, tá bom? Então, vou passar um videozinho dos 13 certos e organização de equipe de enfermagem, segundo bancada e prescrição médica. E sejam bem-vindos, agora a coisa tá ficando um pouquinho mais séria, espero que vocês façam anotações, o que nós, professores, esperamos de vocês é que vocês estudem, façam anotações, façam resumos, estudou, ouviu a aula, leu o material, tem dúvida, pergunta, não deixa de perguntar, tá bom? E a gente tá aqui, estarei online da agora até as 14 horas, para poder tirar todas as dúvidas, tá? Mas eu preciso da interação da turma, então, ó, às 13 horas eu estarei lançando algumas perguntas. Às 13 horas e 20... Desculpa, não é 13 horas. Às 15 horas e 20 minutos eu estarei fazendo algumas perguntas e interagindo com a turma. Combinado? Então, vamos lá. Beijo e até a próxima.